Pessoal, boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos nesse dia tão especial, para esse seminário, com as duas presenças aí queridas na casa, o Nelson, o Baraci. E antes da gente iniciar, como é hábito dos nossos trabalhos, a gente vai fazer o preparo, o Ricardo vai fazer o preparo, depois a prece inicial eu faço com vocês e a gente inicia nosso encontro de hoje, tá bom? Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Vamos fazer então um preparo que é com base no livro Vigiai e Orai, do irmão José. O texto, não sei se foi escolhido propositalmente ou aleatoriamente, mas tem a ver com o título do seminário de hoje, que fala sobre o autodespertamento inadiável, né? Tem como título aqui nem tão bom nem tão ruins, é o título da página. E a página traz o seguinte: não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém nem tão bons quanto nos imaginamos ser. Só esse primeiro parágrafo já tem a ver com essa questão do autodespertamento. Muitos de nós pensamos, será que a gente já se sente tão mal, tão deprimido? Outras pessoas se acham a cereja do bolo, né? Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos, né? E nós somos o quê? Somos espíritos imortais, né? Criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos em constante o quê? Evolução. Temos nossos defeitos, mas também possuímos as nossas qualidades, né? Iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos embrandeçamos com o elogio. Isso é importante, é um cuidado enorme que nós devemos ter. Se nós recebemos uma crítica, vamos avaliar, essa crítica procede? Tem sentido? Tem lógica? Tem, realmente, eu pisei na bola, eu preciso melhorar nesse ponto. Ok. Não, essa crítica não tem o menor cabimento. Então, não levar para o coração, não. Deixa um cantinho separado. E vamos fazer uma oração pela pessoa, pelo irmão, pela irmã que fez a crítica, né? A mesma coisa que o elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, o que precisamos vir a ser um dia, né? Sempre seguindo os passos do Mestre. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Aqui ele está falando o quê? Dos vícios do quê? Dos vícios morais que nós possuímos. E, claro, também as virtudes morais. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem é que nos fortaleceremos. Gente, é sempre o caminho do bem. Sempre pensando no próximo, seja quem for esse próximo. Sempre fazendo a caridade, exercitando isso. Esse é o caminho, todos falam isso. O Evangelho, toda a literatura espírita, e aqui está ratificando também essa necessidade que nós temos sempre de traçar sempre o caminho do bem. Não só com os amigos, não, tá? Principalmente com os inimigos, que é aí que é o exercício maior, né? Muita paz a todos. Vamos aproveitar bastante aí esses dois irmãos, esses dois queridos, Nelson e Guaraci, para que a gente possa compartilhar informações, trocar ideias, né? Aproveitar, perguntar bastante para eles, que eles estão ávidos, estão com um questionário desse tamanho. Quem é o próximo? Marcos. Obrigado. Bom, pessoal, vou pedir para todo mundo se concentrar com a gente agora, para a gente fazer nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, toda espiritualidade de luz que se encontra nesse recinto hoje, que possamos conectar nossas mentes, nossos corações no trabalho que se inicia, que possamos dedicar as próximas horas ao aprendizado, às reflexões, a essa oportunidade de termos dois amigos, dois irmãos que vão trazer tantas coisas importantes para a nossa jornada, que possamos entender o que realmente importa, essa necessidade que temos de mudar, de despertar o nosso interior, nossa consciência,
de nos equilibrarmos nessa jornada que é a nossa encarnação. Que todos possamos, como grande família de amor, como grande família de amigos, estar juntos hoje, construindo, aprendendo, vivenciando essa luz que a espiritualidade traz para nós nessa tarde tão especial. Que o trabalho se inicie com muito amor, gratos estamos por tudo, que assim seja. Nelson, casa sua. Boa tarde a todos. Primeiro uma pergunta, essa água minha não? Então dá licença, vai sentir uma olhada na minha garganta, a gente falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui a pressão para não me perder. Se deixar falar, a gente fala, tá, pessoal? A gente vai falando, vai falando. Primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar presente com vocês. É uma alegria para mim, provavelmente maior que para vocês, estar aqui reunido e poder falar um pouquinho de Jesus, um pouquinho de doutrina espírita, nesse nosso tema de hoje, nesse seminário junto com o Guaraci, que é autodespertamento inadiável. E eu vou falar um pouquinho sobre o despertar de si e o esforço para equilibrar-se. O esforço a gente precisa às vezes, porque na caminhada da vida a gente vai caminhando e vai desequilibrando, e às vezes a gente cai. E cair não é um problema que faz parte. A grande virtude, a grande diferença é a gente ter a capacidade de sempre estar se levantando. Porque cair, todo mundo cai, tá, pessoal? Mesmo a gente está firme às vezes, de pé forte, mesmo assim a vida às vezes nos dá uma rasteira e balança e a gente cai. Mas antes de começar a falar, que eu já vou falando, deixa eu me apresentar, meu nome é Nelson Tavares, eu sou carioca, mas vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Para quem não conhece, Ilha da Madeira, que história é essa de ilha? Tem ilha, a gente está ali na costa africana, mais próximo de Marrocos do que de Portugal continental. E para quem não sabe, não vou falar, é agora que vocês vão saber. Cristiano Ronaldo, a terra do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, terra do Cristiano Ronaldo, a gente está lá, uma ilhazinha pequena, 250 mil habitantes, mas graças à internet a gente se conecta e está sempre aqui interagindo, inclusive tem essa oportunidade de estar aqui hoje, graças à internet. Convido a todos a me seguirem, tenho lá o meu canal no YouTube, Facebook, Instagram, nt.Nelson Tavares, onde eu divulgo palestras, seminários. Isso que está hoje aqui também sendo gravado vai estar lá, mais tarde a gente vai postar. Então, um convite a todos a estarem conosco. E, claro, eu quero agradecer aqui essa oportunidade de estar com o Guaraci, com o Ricardo e com todo mundo que está aqui conosco, participando desse seminário de hoje. E, inclusive, estive com o Guaraci e com o Ricardo no programa Resenha Espírita. Está lá, busca uma playlist, um programa onde a gente bate um papo durante 1h30 sobre temas doutrinários, temas da doutrina espírita, para a gente refletir um pouco e aprender, porque todos nós aqui somos aprendizes. É bom lembrar, aqui não tem nenhum professor, não tem mestre. A gente tenta responder alguns questionamentos, mas na verdade, a maioria dos questionamentos que todos têm é o nosso questionamento também, faz parte da nossa caminhada. Está todo mundo junto e misturado nessa batalha, entre aspas, que se chama muitas vezes provas ou expiações. Mas vamos lá, vamos começar então, apresentações feitas, é uma alegria estar aqui mais uma vez, eu quero agradecer. Ano passado eu fui convidado para estar aqui com vocês, mas não consegui encaixar a agenda, e dessa vez eu cheguei ontem, achei que não ia chegar, vou contar para vocês que o aeroporto quase fechou lá na Ilha da Madeira, costuma fechar. Quem quer se divertir um pouquinho, arrepiar o cabelo, pesquisa lá no YouTube, aeroporto Ilha da Madeira, vocês vão ver os aviões assim, vamos ver como é que o negócio lá é pesado, é difícil. Então vamos começar o despertar do espírito, o despertar de si, o autodescobrimento inadiável. Vamos começar o seguinte, o despertar do si. Isso é uma questão muito interessante, sabe por quê? Às vezes a gente acha que está desperto. Não, eu estou bem, eu estou ciente da vida, eu sei de tudo, eu estou atento. Mas só desperta quem está dormindo. E quem vai falar isso não é Nelson, não, mas espíritos de luz, como Emmanuel e Joana de Ângeles, meio que jogam, esfregam na nossa cara e falam assim: acorda, desperta para você que dorme e que não está atento. Então essa atenção, esse chamado, para nós é um convite permanente. Para quê? Para aprender a amar, para ser melhor,
para aproveitar ao máximo dessa oportunidade que se chama vida, que se chama encarnação, para a gente evoluir um pouco mais e melhorar aos poucos com todas as dificuldades que nós temos. É sempre importante lembrar que muitas vezes a gente acha que só nós temos dificuldades. Que como o Ricardo leu agora no preparo, aqui no livro Vigiar e Orar, muitas vezes a gente se coloca para baixo e se sente mal, ou se sente também muita coisa. O último, como é que é? O último biscoito do pacote. Né? Aí tem aquela história que o último biscoito do pacote normalmente está quebrado. Vem sempre aquele restinho, fica todo esfarelado. Isso a gente não leva conta, né? Sobe o ego, a gente fica lá se achando melhorzão, bonzão, e sei de tudo. E o mundo que está errado e eu estou certo. Alguém se identifica com isso? Às vezes a gente olha para o mundo em volta e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se bobear, deve ter sido a cegonha que eu caí da boca dela, encarnei aqui nesse planeta, nesse mundo, nessa família, nesse bairro. As pessoas vão lembrar uma coisa: planejamento reencarnatório. Todos nós temos. E o meio é um desses pontos cruciais para a gente entender essa dinâmica, o porquê ou para que a gente está aqui nesse momento, vivenciando tudo que estamos vivenciando. Muito daquilo que nós chamamos de problemas, na verdade, é problema, mas tem muito a ver com a provação, tem a ver com o desafio que nós necessitamos superar para adquirir o tal crescimento, para adquirir o tal conhecimento e assim continuar evoluindo na nossa vida, nessa nossa caminhada. Então esse olhar, esse despertar, estar atento para tudo que está acontecendo na nossa vida é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, Nelson, eu estou cheio de problema na minha vida, me vem agora com esse negócio de despertar, eu vou agora arrumar sarna para me coçar. Poxa, sábado não, desculpa, cheguei ontem, estou perdido, né? Domingo, jet lag. Domingo, 3 da tarde, acabei de almoçar, está quente, está calor. Eu sempre espírita para escutar o pessoal falar, lá o Guaraci, não tem mais o que fazer da minha vida. Despertar para quê? Para tomar um puxão de orelha às vezes? Não é só dar puxão de orelha não, tá? Estou tomando também, mas é no bom sentido, com muita amorosidade. A espiritualidade de luz nos chama a atenção, nos convida a esse despertar permanente. O chamado do Cristo, o convite do Cristo é permanente. Aqueles que estão despertos na vinha do Senhor e aqueles que dormem. Normalmente aqueles que dormem, vou abrir aqui um parênteses que não tem nada contra o trantor, tá? Mas é só uma analogia, uma brincadeira. Normalmente os que dormem levam a vida naquela: eu deixo a vida me levar, vida leva eu. E a frase é muito bonita, eu gosto de Zeca Pagodinho, tá, gente? Mas olha só, a pergunta é: leva para onde? Será que a gente está deixando a vida nos levar? E aí vai levando, e aí de repente a gente está lá no buraco, no meio num lugar muito legal, e de repente a gente olha para trás, olha para lá e fala assim: como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu na minha vida? Onde é que eu perdi o rumo? Onde é que eu perdi a direção da minha caminhada? E hoje eu me encontro perdido num lugar muito obscuro, e há sempre a oportunidade de retomar, há sempre a oportunidade de despertar. Então é importante a gente estar atento que o convite está sempre aí. O Mestre Jesus, a espiritualidade de luz, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, como nós queiramos chamar, está sempre de braços abertos ao nosso lado, abrindo os braços e dizendo: vem, levanta e anda, caminha na minha direção. Mas às vezes o que a gente faz? Entra num buraco sem fim, entra numa psicosfera mental, numa auto-obsessão muitas vezes, vibracionalmente a gente vai se perdendo. E nessa de se perder, às vezes é difícil resgatar, mas sempre é possível. Por isso eu gosto sempre de lembrar e frisar: o retorno só depende de nós, e o despertar também, ou ficar dormindo. Importante que a doutrina espírita nos elucida com muita clareza é a responsabilidade. Responsabilidade para quê? Porque a gente não gosta muito de responsabilidade, foge, corre, sai um pouco. Responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade. Dá um entendimento, está lá na pergunta 625, né? Qual o modelo que a gente pode tirar como referência do aspecto moral, não só do intelectual, mas principalmente do aspecto moral, para o nosso crescimento? O Mestre Jesus. Não aquele Mestre Jesus no altar, lá em cima, inacessível, intocável,
aquele que está no livro, no filme bonito. Aliás, a gente estava até falando do The Chosen aqui, né, que é lindíssimo. Estava comentando assim, nem lembro a última série que eu chorei tanto na minha vida, que aquela coisa é emocionante. Mas ainda assim, é trazer aquilo que está na televisão, no livro, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quando a gente sai de casa para trabalhar, na briga com a vizinha, no camarada no carro do lado que nos fechou e cortou na direção, na hora que o sangue sobe e a gente nem percebeu, já está irritado, já está brigando, já está estressado, principalmente na família. É fácil, eu garanto para todo, eu não conheço quase ninguém aqui, tá? Mas eu tenho certeza que o pessoal tem probleminha na família aí, né? Quem riu, cara passa a ser rio, né? Mas faz parte, pessoal, vamos lembrar, olha só, a nossa encarnação, esse planejamento reencarnatório. A família e os espíritos que são colocados entre nós sempre vai ter aquele laço afetivo que nos ajuda, dando base, sustentação, um apoio para a nossa caminhada. Normalmente espíritos afins que caminhamos há muito tempo juntos, estamos ali para fortalecer uns aos outros e dar apoio e sustentação, mas tem também aquele barulho lá atrás, que a gente falou assim, olha, não quero nunca mais olhar para o fulano e para a fulana. A gente não olhou nunca mais na encarnação passada. Na encarnação agora, o que acontece? Está juntinho, ó, pai, mãe, filho, irmão, tio. Não quis, mas agora está tendo a oportunidade novamente de quê? Da gente aprender. Aprender o amor, aprender a despertar, que é isso que a gente está falando aqui. Estar desperto e assumir a tal responsabilidade pela nossa vida. É quando a gente vai entendendo aos poucos que a minha felicidade, a tua felicidade, a nossa felicidade, não depende mais do chefe do trabalho, ou da nossa mãe, ou do nosso pai, ou do nosso irmão, ou do nosso filho. Porque eu, Nelson, sou infeliz e a minha vida é complicada assim por causa daquele fato que aconteceu. Quantas vezes a gente vivencia e vai se amparando de alguma forma, utilizando a tal bengala psicológica, que a gente chama, para ir se apoiando, se esgueirando e de alguma forma não assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa felicidade. Não estou dizendo que não existem traumas, não estou dizendo que não existem episódios difíceis na nossa vida e relacionamentos complexos que dificultam e influenciam muito na negativa, sem dúvida alguma. Mas vamos lembrar, quem está na nossa frente, o nosso cruzar, o nosso irmão, o nosso próximo, não está ali à toa. Não está ali à toa. A gente poderia ter encarnado do outro lado do mundo e não ter acesso às pessoas que a gente está tendo acesso aqui hoje. E a espiritualidade vai sempre proporcionar, configurando aquelas pessoas que são necessárias, no momento certo, na hora certa, colocados à nossa frente para quê? Para a gente aprender, para a gente desenvolver. Hoje em dia, tem uma frase que está muito famosa, que é o seguinte: o tal do livramento. Ai, me livrei daquele fulano da minha vida, aquela mulher, graças a Deus eu me livrei. O Senhor atendeu os meus pedidos. Aí passa 2 semanas, 1 ano, uns 2 meses, aí aparece alguém muito parecido com aquela fulana que te irritava, que te perturbava a cabeça, sabe? Você fala assim, caramba, eu me livrei de uma pessoa e veio outra, pelo amor de Deus, pai, o que eu pedi, você me mandou outra. Aí que é o momento de despertar e ter olhos de ver, e entender que necessitamos desse estímulo exterior para crescer. Quantas vezes a gente quer pedir paciência ao Pai como se fosse um prêmio da Mega Sena da virada, da loteria? Pediu, é um pix que caiu na cabeça. Ah, manda aí uma paciência para mim, Deus. Agora eu virei paciente, zen, estou tranquilo, calmo e sereno. Paciência é uma virtude que se adquire lidando com o próximo que te irrita, que te perturba, que te sobe o sangue, que você já quer e fica naquela. É assim que a gente vai crescendo. É o crescimento através da dificuldade, que de alguma forma é dificuldade ainda. Por que ainda? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai adquirindo a virtude. Então, por exemplo, essa pessoa que te irrita hoje, amanhã ela não vai te irritar. Agora, que amanhã é esse? Depende de nós. Porque enquanto a gente ficar nessa do se livrar, a gente não está lidando com a questão de frente. A gente enxerga como um problema e não como um desafio. Porque o problema todo mundo quer se livrar. Quem é que gosta de problema aí? Eu não sei.
Mas quando nós entendemos a vida e essas dinâmicas que nos acontecem, esse despertar, esse olhar mais amplo, percebendo que não é bem problema, pode até ser problema, mas tem um cunho desafiador para o nosso crescimento, aí talvez nós vamos assim mudar a nossa postura. E entender que é assim, através daquela fulaninha lá, que eu não consigo nem olhar para a cara dela, que me irrita, que eu vou aprender a amar. E que a direção de todos nós aqui é a direção do amor sempre. E vou repetir, o amor que a gente entende vai muito além do amor sentimental, o amor que nós temos pelo nosso filho, pela nossa esposa, pelo nosso gato, pelo nosso cachorro, pelo nosso irmão, por aquele espírito afim. Esse também é um amor, principalmente esse amor de filho, que é um amor sublime, que nós homens aqui não temos acesso. Mas quando a gente vai entender a palavra amor no sentido mais amplo, é amar o inimigo. E como é que faz? Como é que essa história de amar inimigo, que até hoje Jesus falou e não desce, como é que eu vou amar o inimigo? Será que eu vou ter que transformar sentimentalmente esse inimigo do mesmo grau, do mesmo nível que eu amo meu filho, que eu amo meu cachorro? Não. A proposta não é essa. Mas é um amor, muitas vezes, comportamental. De que forma? É fazer com o próximo aquilo que gostaria para que fizesse comigo. Dessa forma, eu já estou amando porque eu estou respeitando. Eu não concordo, e não precisa concordar. Somos espíritos diferentes em momentos diferentes. E está tudo bem. Mas o que a exigência de nós no processo da amorosidade, do crescimento, do entendimento do amor, é entender o próximo como ele é, ser benevolente, ser indulgente para com os erros alheios, entendendo que apesar de ele ser diferente, muitas vezes a gente está vendo que ele está errado, ele está fazendo besteira, ele está no caminho do erro, ainda assim eu posso agir com ele como eu gostaria que ele agisse comigo. Se a gente só fizer isso, já está bom, gente. Já está bom demais. Mas parece que não, mas é muito difícil, porque estamos na era, como é que é o nome? Do cancelamento. Não é verdade? Fulaninho fez alguma coisa, nem sei se ele fez, mas de longe, eu tô lá da esquina, fala assim, ó, cancela, fazer um mutirão para cancelar o fulano, hashtag cancela o fulano. O que é isso, se não a intolerância na sua pura raiz, de entender que o próximo é diferente do que nós, que ele pode até estar no erro. E aí a gente já começa no processo de julgamento, do não entendimento, de apontar o dedo, de se mobilizar, não no sentido do amor, mas de se mobilizar, sabe para quê? Hashtag cancelamento. É como antigamente na época do Cristo, a gente se reunia em praça pública, lá, pessoal, pega uma pedra cada um ali, vamos na esquina pegar o cara, apedrejar ele vivo. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Talvez não fisicamente. Até fisicamente. Ou até fisicamente também. Lembrando que até pouco tempo, não só na nossa realidade aqui, mas na Arábia Saudita, até pouco tempo, muito pouco tempo, se não me engano, um pouco antes da pandemia, ainda o apedrejamento, sem julgamento, tá, pessoal da Arábia Saudita? Atenção, só comentando para a gente entender que parece uma coisa muito distante da época do Cristo, mas não é tão distante assim não, ok? Que era normal o julgamento em praça pública, para enterrar o camarada, deixar sua cabeça do lado de fora e apedrejar até morte, por exemplo. Por quê? Por um adultério, por crimes que são considerados dentro daquela sociedade. Mas isso é um problema coletivo, social, e faz parte da nossa caminhada. Mas olha só, o entendimento que eu quero estimular, que sempre a minha tentativa é estimular, o nosso eu, a nossa caminhada, as nossas questões pessoais. Por exemplo, dessa história do apedrejamento do hashtag. Como nós estamos agindo em relação ao próximo, esse próximo que está errando, que está fazendo besteira, como é que é a nossa vibração, o nosso pensamento. Não é porque bota hashtag e deixa de colocar, não, mas muitas vezes sabe como é que é o apedrejamento? É aqui, ó, é mental. Quando eu penso no fulano, eu já estou apedrejando ele, e é muito difícil. Vou dar um exemplo, tem figuras aqui, que se eu falar o nome, a pessoa já vai... Se eu falar o nome do Putin da vida, o pessoal, não, isso aí está pedindo muito. Como é que eu vou amar uma figura dessa? Aí está o desafio. Estou falando para concordar. E a questão aqui não é trazer polêmica, é fazer essa autorreflexão, esse autoentendimento, essa autoleitura, esse autodescobrimento com um autodespertamento para entender qual é a nossa posição frente a esses estímulos exteriores que nos são colocados. Porque talvez numa encarnação passada,
Hoje a gente não pega a pedra e apedreja, mas na encarnação passada éramos nós que estávamos lá fisicamente cometendo tal delito. Talvez já melhoramos um pouquinho, ótimo, mas se pudesse esforçar mais e não apedrejar mentalmente, esse é o grande desafio. Para quê? Não por causa do outro, porque o outro vai continuar sendo o outro, mas para a nossa harmonia, para a nossa tranquilidade, para o nosso equilíbrio. A gente não está falando aqui de se equilibrar. O equilíbrio, sabe como é que se faz? No dia a dia. Estando atento ao nosso pensamento, às nossas vibrações, o que a gente está pensando. Entender que quem controla a nossa vida somos nós, não é o outro. Por que acontece tal questão na minha vida? Será que eu sou um desgraçado realmente? Eu sou um azarado? Essa coisa de sorte, azar, é muito, muito interessante também. Porque muitas vezes, se a gente olhar sobre o prisma material, penso eu, é natural, tá? Se a gente pensar assim, poxa, mas que cara sortudo, né? Nasceu lá filho do multimilionário, do sheik árabe, lá na família real britânica, não tem desafio nenhum material, tem fama, sucesso, dinheiro, tem tudo mais um pouco, e eu nasci aqui cheio de problema nessa família aqui, com essa mãe, com esse pai, nesse bairro, o negócio está preto, está complicado. Vamos entender que desafios todos nós temos. E vai muito além do aspecto material. Aliás, eu não falei, vou falar aqui, eu trabalho com saúde mental, eu sou psicólogo, e posso afirmar para vocês, muitas vezes quem tem mais condição financeira, estabelecida, mais tranquilidade, tem mais problemas de ordem mental, a ponto, por exemplo, de cometer suicídio. Isso não é só o Nelson que está falando em consultório, não. A gente vai para dados, para números, onde o maior índice de suicídio mundial são os países nórdicos da Europa, onde as pessoas têm mais acesso e mais recursos. Tudo que a gente almeja e pensa assim, porque um dia se eu fosse rico e tivesse dinheiro, eu não teria tal problema. E o pessoal que tem rico, tem dinheiro, chegou lá, digamos assim, está lá e tem problema também, e aí onde é que está o problema? O problema está aqui dentro. Somos nós, espíritos, adoecidos. Nós, doentes da alma. Quem é o doente da alma? O Nelson está falando? Não, o Cristo. Quando veio aqui e nos disse, eu vim para os doentes. E normalmente como é que a gente se enxerga? Eu estou bem, eu estou desperto. Doentes são os outros. O exercício de se entender doente da alma é um exercício de humildade. É um exercício que nos coloca na posição de aprendiz. De entender que a gente não está aqui por acaso. Que o despertar é necessário e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E depende de quem? Depende de nós, não depende de mais ninguém. Não vai depender da nossa mãe, do nosso pai, não vai depender nem de Deus nem de Jesus. Ele está de braços abertos, nos aguardando, nos chamando, nos convidando. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda. A gente está falando aqui do The Chosen, está vendo algumas memórias na minha cabeça aqui. E é muito interessante a gente entender um pouco da simbologia e os detalhes desse levanta e anda. Quando Jesus vai curar o paralítico, por que ele não vai lá e pega o camarada no colo e coloca ele para andar? Simbolicamente a gente pode perceber que o convite é realizado para ele. Jesus fala, levanta e anda, mas quem tem que levantar, fazer o esforço, somos nós que necessitamos nos esforçar nessa direção. Quando o mestre nos fala, bater a porta e ela abrir-se e cruzar, quem é que tem que andar até a porta, fazer o esforço, pegar a mão e bater? Somos nós, a porta não se abre sozinha. Mas quando a gente vai lá e se esforça nessa direção, a porta vai se abrir. Pedi e obtereis, bater a porta e ela abrir-se e cruzar. Então, tem tantas formas de a gente compreender mais profundamente a mensagem do Cristo, principalmente nesse convite que é o tema de hoje, que é para nós despertarmos, o autodespertamento, e muito a ver com o esforço. Porque a gente não gosta muito de esforço. Na hora de falar esforço, falar, não dá para cair do céu, não. Não dá para cair do céu, não. É tão bom, né? Aquela história do milagre é tão boa, gente. A história do milagre é muito bom, porque é um passe de mágica. É um passe de mágica. É mais fácil. Não precisa fazer esforço nenhum. Eu vou só lá, como eu brinquei aqui com a história do
da paciência. Eu vou lá, faço uma oração, faço o que for e vou ganhar a virtude como um milagre que vai cair na minha cabeça. É mais fácil do que eu ter que me esforçar para lidar com a pessoa que me perturba e entender o que me leva a essa irritação interna. E por que essa pessoa que está aqui está me irritando, mas não irrita ela? A questão é pessoal, que me irrita, mas não irrita ela. Por quê? O que ela tem de qualidades e virtudes que eu não tenho ainda? O que eu preciso talvez aprender com ela para lidar com essa pessoa que está me irritando? Que virtudes eu tenho que trabalhar? E esse é o convite que a gente vai realizando aos poucos, despertando para essa nova vida. Que nova vida é essa? A boa nova do Cristo. A boa nova do Cristo é exatamente trazer toda uma novidade que a gente não está acostumado. Eu não sei vocês, mas para mim é um esforço, digo, constante, cada um com seus desafios, mas para entender, e principalmente não é só entender, mas exercitar o lado moral que Cristo nos ensina. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, pessoal, e digo aqui a maioria deve ser espírita já de longa data, já tem muito conhecimento espírita, a gente já sabe, mas chega na hora dá ruim, a gente não faz. Não é? Eu vejo só umas risadinhas canto de boca. Olha, não, Nelson, me olha, eu estou com vergonha. Mas é assim. É a distância entre o saber e o fazer. Por que nós, muitas vezes, que lemos o Evangelho 4, 5, 6 vezes, está sempre de cor e salteado, lemos os Espíritos, tem todas as perguntas, mas eu não consigo fazer 5% daquilo ali. E aí bate um pouco naquela negatividade, a gente se acha a pior pessoa do mundo, fica se cobrando, se martirizando. Mas olha só, vamos entender que não é de um dia para o outro, é um processo gradual através do exercício. É gradual, é através desse esforço constante e persistente, que a gente naturalmente vai trocando hábitos, vai substituindo hábitos maléficos por hábitos benéficos. Questões que eram muito naturais para nós no crime, no erro, e hoje a gente já enxerga e fala assim, isso me incomoda, não quero mais ser assim. Quantos de nós olhamos para trás, muitas vezes, para trás não é outra encarnação não, olha para essa encarnação, há 10, 15, 20 anos atrás, e fala assim, caramba, Nelson, eu fazia cada besteira na minha vida, você não faz ideia. Mas hoje, que bom que a gente já consegue olhar para trás e entender que aquilo era errado, que provavelmente naquele momento lá, a gente estava fazendo e estava se achando que estava tranquilo, estava bem. E digo mais, que é uma novidade aqui, ó, previsão mediúnica do Pai Nelson, brincadeira. Olha só, talvez daqui a 5, 10 anos, a gente vai olhar para hoje e perceber um quanto de besteira a gente está fazendo. Mas a gente não está vendo. E está tudo bem. O importante é nós irmos trabalhando aquilo que nós enxergamos, transformando as mazelas em virtudes, trabalhando o que nós enxergamos de errado em nós, principalmente na hora da escolha, porque na hora da escolha é onde pesa a responsabilidade, porque a gente já sabe o que é certo e errado, e mesmo assim passa pano, finge que não vê, escolhe o que é errado, e fala assim, não, agora não, daqui a pouco, né? O pessoal lá no centro, por favor, não está vendo agora, deixa para depois. Isso é interessante. O que acontece é o seguinte, normalmente seria bom se o mundo fosse que nem um centro espírita, né? Aí a gente se abraça, se beija, toda gente boa, aquele amor, aquela coisa mais fraterna. Aí sai na esquina aqui, ninguém viu o carro que eu cheguei. Aí eu faço uma barbeiragem ali, já vamos posicionar, abaixar o dedo, você, seu desgraçado. Ih, o Nelson, ai, Nelson, desculpa. Não é assim? Mas que bom que nós já conseguimos exercitar aqui de alguma forma esse amor, nem que seja nesses pequenos núcleos, dentro de um seio comum, familiar, onde a gente se sente à vontade, onde a gente desfruta e comunga das mesmas ideias e consegue aqui trocar, elaborar, discutir, conversar, algo que faz sentido para a nossa vida. Mas o importante é a gente sair daqui com esse conhecimento e elaborar e colocar na prática, principalmente com quem? Com aquele que nos tira e nos irrita, nos tira do cérebro. Tenho certeza que se pensar rapidamente a gente vai eleger 1, 2, quando não eleja os 10, 20. No trabalho, na família, que são esses desafios, se a gente quiser que seja desafio. Ou se a gente quiser continuar enxergando como um problema, se afastando e se livrando, eu pergunto, será que a gente está aprendendo a lição? Ou não?
Então, tenhamos olhos de ver e entender esse despertar, que é, para mim, pelo menos a minha percepção, que é o convite da doutrina espírita. O convite da doutrina espírita é constante, e claro, alguns espíritos em especial, como Joana de Ângeles, que eu sou fã, gosto muito de Joana de Ângeles, que aborda temas muito do foro íntimo, temas psicológicos, que falam muito do nosso eu, do nosso íntimo, que cutuca a ferida, para não dizer que dá chute na canela, porque às vezes ela bate pesado e machuca, mas é com carinho e com amor. Para quem conhece, Emmanuel também às vezes pega pesado e pega duro, às vezes parece que vem com um tijolo na direção para cá, Emmanuel, um pouco de amor, vem assim tão duro, né? Mas às vezes essa dureza, quando a gente entende, é exatamente esse convite para o despertar, esse convite para mudar para melhor. Eu acredito que aqui ninguém esteja, se eu tivesse, me desculpar, ninguém está aqui para tirar crachazinho VIP para entrar no nosso lar. A gente está aqui para melhorar enquanto ser, enquanto indivíduos. E naturalmente a nossa vibração vai melhorando. E o que acontece quando a gente desencarnar? Quando a gente desencarnar, a gente vai para aqueles que vibram como nós. A diferença dos planos espirituais, vamos colocar assim, planos plural, e o plano terra, aqui, esse mundo de prova e expiação, é que aqui é uma grande salada de frutas. Aqui a gente tem espíritos vibrando muito no alto, pouquíssimos, tá? Se alguém souber me fala quem é, eu também quero saber. A gente já sabe, tem alguns. E outros medianos e alguns muito lá embaixo, sorrateiros. E está todo mundo embolado com o propósito de crescimento, cada um no seu momento. Agora, quando desencarna, são faixas. Então nós vamos habitar de acordo com aquilo que nós vibramos. E o que nós vibramos? Vibramos aquilo que nós pensamos. Resumindo, olha para ti e percebe o que você está pensando ultimamente. É aí que vai mostrar a tua vibração, as tuas conexões espirituais. O processo de aproximação espiritual aqui encarnado, estou falando do plano espiritual aqui hoje, é por pensamento. De que forma? Espíritos vão se atrair ao nosso redor de acordo com aquilo que vibramos e pensamos. O que isso quer dizer? Eu posso reunir ao meu lado um monte de espírito obsessor como um monte de espírito de luz. É mais simples que parece. Para quem é médium e consegue ver e perceber, fica até mais fácil porque percebe a sombra ou a luz se aproximando. Mas a grande maioria de nós, como não percebemos muito bem, às vezes a gente sente uma influência positiva, outra influência mais negativa. Certos ambientes que a gente vai, né? A gente fala assim, caramba, entrei naquele lugar lá, com aquela pessoa, nossa, estou sentindo um peso aqui nas costas. Nossa, saí de lá drenada, fulana, parece que fiquei 10 minutinhos, parece que eu passei 9 horas, tive que dormir quando cheguei em casa. Ou quando a gente vai num outro ambiente, como por exemplo uma casa espírita como essa, já de passar a porta a gente já sente uma tranquilidade, uma harmonia, um acolhimento, uma coisa mais sutil, uma coisa mais gostosa. Não é só nos ambientes físicos, mas também no nosso lar. Não no nosso lar, nosso lar, que com certeza está muito acima. Mas na nossa casa, no nosso ambiente. Por quê? O que nós trazemos lá para casa? O que nós consumimos lá em casa? Qual é o nosso quinhão? O que a gente pode acrescentar ou dificultar esse processo? Por quê? Porque a gente pode estar aqui, acontece muito, é assim, fala, Nelson, poxa, eu leio o Evangelho, eu vou no centro, eu faço curso, eu trabalho na caridade, eu faço o Evangelho no lar, mas lá em casa o meu marido é um problema. Porque eu fico o dia inteiro ligado lá no canal que sai sangue, como é que é? O Cidade Alerta, tem Cidade Alerta? Nossa, é uma desgraça atrás de desgraça. Eu consigo ver o sangue escorrendo pela televisão, os espíritos obsessores saem nem fantasma da televisão, aquilo é uma perturbação na minha vida. Como é que eu faço? Faz o teu. O que a gente pode fazer é trazer luz para o nosso lar, para o nosso ambiente. Porque o mais importante da gente lembrar é só existe sombra pela ausência de luz. E repete isso o tempo inteiro. Só existe sombra pela ausência de luz. Quando a gente se conecta com o alto, com a luz, com a espiritualidade de luz, através de leituras edificantes, através de uma série, quer ver uma série do Netflix da vida? Vê o The Chosen.
Não vê lá o tiro, porrada e bomba, que é o que mais tem. E violência, sangue, tiroteio, ou a Cidade Alerta é mais elitizado, né? Alto nível, altas produções hollywoodianas. Mas isso tem tudo a ver com o quê? Com aquilo que a gente vai se conectando. Não quer dizer que, também, isso é interessante, que a gente vai ficar se sentindo mal, porque fala assim, Nelson, eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu gosto de coisas de violência. Você gosta de coisas de violência? Veja, mas faz o evangelho antes ou o evangelho depois e tenta balancear um pouco. Esse é o esforço, não é para ficar se martirizando, vai substituindo, vai trocando gradual. Você vai ver uma cada, você faz uma contabilidade, a matemática, eu não sou muito bom não, mas vamos compartilhar. Você vai ver uma série de violência, vê 3 de coisas bonitas. Vê um cachorrinho, um The Chosen e o outro comédia romântica. Pronto. Para dar uma equilibrada. Isso para tudo na nossa vida. Leituras edificantes. Como é fácil a gente parar no celular, eu não sei vocês, mas vou compartilhar aqui. Vou parar no celular, aí fico ali, aí eu olho, e já passou 1 hora. Caramba, o tempo voa. Aí eu paro lá, boto o celular, agora está na hora da minha leitura. Aí eu pego o livro, aí eu começo a ler, virei na primeira página, aí já olho no relógio, meu Deus, só passou 5 minutos. Aí tá batendo sono, aí fico desconcentrado, aí já lembro da morte da bezerra, que amanhã tem que ir no trabalho, aí a gente não se concentra e vai se perdendo. Por quê? Porque ainda no nosso estágio evolutivo, precisamos é desse esforço aqui para se conectar os 5 minutinhos, porque senão aqui, ó, no Zap, no Instagram, compartilhando coisinha, que está mais sorrateiro, né? A grande maioria a gente são coisas mais superficiais, mais mundanas, aí a gente se perde com muita facilidade. Então, por isso, despertar tem a ver com essa palavra esforço, porque não vai cair do céu de uma hora para outra. Vai acontecendo aos poucos, gradual, conforme a gente vai se esforçando nessa direção. A gente vai despertando quando? João adiante nos diz isso, tá? Quando nós vamos deixando um pouco esse véu da ilusão, a gente vai entendendo, ampliando a nossa consciência além do aspecto material. E isso é dificílimo fazer. Por quê? Porque a gente vive na matéria. A maioria dos nossos encargos, das nossas preocupações diárias está no boleto, está em resolver o problema, tem que fazer isso, aquilo, outro, e quando a gente vai ver, já passou o dia, já passou a semana e o ano já passou. Quanto mais que a gente vai ficando mais velho, passa mais rápido ainda, né? Parece, dá essa impressão. Mas vamos lá. Qual é o convite? O convite é, diariamente, dentro do possível, traga a realidade no sentido mais amplo. Que realidade é essa no sentido mais amplo? É entender que existe vida além da vida. Que isso aqui é momentâneo, é passageiro, e já todo mundo aqui, eu não quero ser um portador de mal notícia, mas todo mundo aqui vai desencarnar, a gente vai estar no plano espiritual. E aí, de que valeu isso aqui? Será que era só a correria do dia a dia da vida? E por que eu falo diariamente a proposta? Porque quando a gente está aqui no centro, normalmente tem um palestrante aqui, como eu estou falando, e a gente reflete e fala, poxa, é verdade. É verdade. Aí chega em casa, já esqueci, já estou na correria, e esquece mesmo, é fácil esquecer. E volta tudo ao normal. Por isso que é importante a gente vai se reconectando, entendendo diariamente, de preferência, ou com maior constância, essa magnitude da vida além da vida, de reflexionar, de se questionar, o que eu quero da minha vida, o que eu estou fazendo aqui, que direção eu quero. Deixa o Zeca Pagodinho um pouquinho de lado, só curte a música, mas não a mensagem, tá? Não deixa a vida me levar, a vida leva eu quero levar a minha vida, para onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo na minha vida, o quanto eu já caminhei, olha para trás e entenda o quanto de questões positivas você já cresceu e o quanto você ainda pode crescer. Como é que faz isso, Nelson? É ir no centro estudando? Não, começa, sabe como? Começa olhando, por exemplo, para as tuas tentações. Aí pegou pesado. Por quê? Porque a minha tentação ali é diferente da tentação dela, que é diferente dela, e dela, e dela, e dele. Isso diz do nosso foro íntimo. Muitas vezes as nossas tentações têm a ver com o quê? Com o nosso lado frágil, que a gente pode melhorar, e tem que fazer um esforço, mas ainda assim, às vezes, a gente finge que não vê e fecha o olho e vida que segue e vamos seguindo. É através dessa percepção e dessa busca
nós vamos modificando e nos transformando. Porque a tentação só existe para mim, porque esse é um lado frágil meu, e para ele não existe, porque para ele isso não é uma tentação mais. Para ele é algo que já superou. Talvez foi uma tentação para ele 1, 2, 3 encarnações atrás, ou há 10, 15, 5 anos atrás. E para ele a tentação dele, para mim não é. Então por isso a gente pode aqui, nessa troca, e é importante a palavra troca, estar aqui trocando uns com os outros, buscando esse crescimento. Que a vontade muitas vezes que a gente tem é se isolar, como a amiga que eu estava falando, é virar camponesa. Eu estava falando no início, estava conversando, e ir lá para o Monte Everest, no Himalaia, e isolar do mundo. E viver só com aquilo que nos faz sentido na nossa vida, nos faz bem, por exemplo, com a literatura espírita. Hoje em dia, com a internet, eu posso dizer, eu estou lá ilhado, literalmente, eu estou ilhado. Então, vou me ilhar lá, vou me isolar do mundo, de tudo e de todos. Importantíssimo a troca. Porque é através da troca que a gente vê quem é quem. Porque só na teoria é fácil. Só nas palavras bonitas, eu falo muito isso aqui. Para quem está aqui no palanque, falar bonito é uma maravilha. E para botar em prática, como é que é? É a dificuldade de todos nós. E compartilhar as nossas dificuldades com outros irmãos na nossa caminhada também é importante. Para quê? Para perceber que o outro também está como nós. Não está naquela ilusão de Instagram, de palco que existe na vida, que o fulaninho está bem, está feliz, sorridente. Olha lá, a fulana está viajando, comendo prato caro, bem pra caramba, o filho dela lindo, maravilhoso, olha as crianças arrebentam aqui, o marido feio, essa desgraça da minha vida. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Então entenda a diferença entre palco e bastidor. Ali é um grande palco. Instagram, Facebook, onde a gente bota as fotos bonitas, aquela foto, antiga foto de casamento, sabe aquela foto de casamento, todo mundo bonito, alinhado, cabelo feito, assim, olha, assim, onde vem. Esse é um Instagram diário, stories das pessoas que vivem. Quem é que posta a dificuldade da vida? Quem é que posta os bastidores quando o bicho está pegando, está brigando com o filho, com o marido, lá em casa, com problemas, x, y, z? Quantos casos a gente vê hoje, com essa nova geração, principalmente, de youtubers famosos, influenciadores, que estão lá ganhando dinheiro, 1 milhão de seguidores e sempre sorrindo e bem, e no dia seguinte se suicida. Por quê? Porque a gente não está vendo os conflitos íntimos, a dificuldade de cada um. Todos nós temos as nossas dificuldades. Então entender também isso faz parte. Faz parte para quê? Para nos fortalecer na nossa caminhada com as nossas dificuldades, ainda assim a gente pode permanecer buscando o nosso crescimento. Joana de Ângeles, que eu separei aqui, ela nos convida também a perceber muito a questão da impermanência. Impermanência. Impermanência é algo que a gente não gosta muito. Por quê? Porque saber que tudo é impermanente, que tudo amanhã vai acabar, porém o sentimento vai ficar, é difícil. Por quê? Porque a gente se apega naturalmente ao que é bom. A gente se apega a pessoas, as coisas, a minha casinha, o meu café. A amiga estava falando ali, você gosta do café? Eu falei, o sangue é vermelho e o café é preto. Pô, mesmo, desculpa, mas eu estou falando. Isso acontece. A gente se apega, meu cafezinho, eu penso assim, se no plano espiritual não tiver café, mas eu não encarnei tomando café, né? Então são pequenas coisas que a gente vai se apegando. E é importante a gente se questionar o quanto a gente está se apegando e o quanto a gente está se preparando para a continuidade da jornada. Sabendo que tudo é impermanente, o exercício é o seguinte: eu vou fazer uma analogia aqui, uma brincadeira. Eu vou amanhã lá para o Gabão, país lá na África. Não faço nem ideia qual é a língua que eles falam lá, qual é o dinheiro, qual é a capital do país, não faço a nenhuma ideia, nunca estive lá. Mas hoje em dia a gente tem o Mr. Google, pai dos pais, né? Depois de Deus, acho que é o Google que está. E aí eu posso pesquisar lá o Gabão, como é que eu estou me locomovendo no Google Maps, para entender um pouco qual é a moeda, como é que eu chego numa acomodação, como é que é o transporte local, para eu entender mais ou menos e não chegar lá no vazio sem ter a menor ideia. Ok. Mas eu também posso ir para o Gabão, daquela, pego o primeiro avião aqui e vou parar no Gabão. E chegou lá, e agora? Para onde é que eu vou? Qual é a direção? As pessoas estão falando uma língua que eu não entendo, o que acontece? Acabou o exemplo.
Vamos entender isso agora na dinâmica da vida. Essa vida aqui está acabando, espiritual, todos nós iremos. Então, com o entendimento do plano espiritual, para onde nós vamos, o que acontece no plano espiritual, como é que é a dinâmica, como é que é a troca. Entender que isso aqui já acaba. A nossa vida acaba. Aquelas pessoas que nós amamos acabam. Eu sei que é triste muitas vezes. É claro, a gente vai sentir saudade, a gente ama. Mas o que permanece? O que permanece é o sentimento. Esse sentimento de amor permanece, mas também, atenção, o sentimento de ódio, tá? O que nos liga, da mesma forma, da mesma intensidade, é o sentimento de amor, como o sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de vingança. Por isso é importante a gente estar atento quais são os nossos sentimentos. A gente está nutrindo mais amor ou mais rancor, mais briga com o próximo? Por quê? Porque no plano espiritual é o que nos vai ligar. O amor vai nos ligar àqueles que nos amam também, esse sentimento puro, fraterno, de alguma forma a gente pode até reencarnar junto na próxima encarnação, ou estar no plano espiritual, continuando esse convívio com esses nossos afins, como, proporcionalmente inverso, aquele que a gente odeia e briga, também a gente vai se conectar para resolver o barulho lá atrás. Para quem trabalha em mesa mediúnica sabe que 99,99%, sem contar aqueles que não têm consciência, mas vão parar na mesa mediúnica por causa de briga, de discussão, de raiva, de ódio, e que está conectado ainda, e já desencarnou faz tempo, e precisa ali compreender e seguir o caminho, e tirando, desamarrando esses laços aos poucos, dessa negatividade. Então, atenção ao nosso sentimento é muito importante, principalmente em nutrir esses bons sentimentos de amor, de amorosidade. Como é que eu faço, Nelson? Só com os meus familiares? Não. Dá para ser com o animal, com a natureza, com tudo aqui no meio espírita, nos pequenos números. É melhor a gente aprendendo nos pequenos. Mas quando a gente aprende aqui, vamos multiplicando. Mas começa lá em casa. Começa lá em casa, que é um grande desafio para todos nós. Eu tenho certeza que na tua casa, na casa de cada um aqui, tem ali um problema / desafio para a gente aprender a amar um pouquinho mais. E amando a gente vai despertando, a gente vai saindo dessa visão limitada que nós temos. Todos nós, no plano espiritual, ou melhor, na próxima encarnação, melhor dizendo, vamos receber uma herança. Herança? Herança é boa, né? Vai ser bom, né? Que história é essa de herança, Nelson? É herança espiritual. Quem é que deixa essa herança? Nós mesmos, agora. Sabe aquela história do plantio e da colheita? Eu garanto para vocês, mais uma previsão do Pai Nelson aí, todo mundo vai receber uma herança na próxima encarnação. Isso que a gente está plantando hoje. Isso que nós estamos realizando hoje. A colheita é obrigatória, mas o plantio é opcional. Só que acontece o seguinte, às vezes a gente não planta nada e não vai colher nada, mas muitas vezes a gente está plantando hoje o quê? Caco de vidro. Aí lá na frente a gente vai meter a mão na terra para colher, aí se corta. Aí vai falar assim, é culpa de Deus. Foi Deus que está querendo, está me fazendo mal, eu sou um pobre coitado. Mas entender essa dinâmica da vida é perceber que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. A gente está falando aqui na perspectiva espiritual, em diversas encarnações, mas não só. Nessa encarnação também. Nós colhemos hoje aquilo que nós plantamos. Entender isso com profundidade também, às vezes, é difícil. Por quê? Porque a gente tem uma visão limitada. Aí a gente está plantando coisa boa já há 20, 30 anos e fala assim, não sei não, Deus. Eu acho que esqueceu de mim, porque eu estou trabalhando na caridade, eu estou aqui na linha de meu esforço, eu estou buscando aprender, mas ainda assim está bem complicada a minha vida. Cadê essa colheita aí que eu não estou vendo? Muitos de nós ainda percebemos assim. Claro que a gente tem um lapso temporal restrito a só se vive uma vida só. Como é que é? Não, só se vive uma vez. Não é assim que é a frase popular? Se a gente acreditar que só se vive uma vez, realmente tem que questionar muitas injustiças de Deus. As tais injustiças, a justiça vai se aplicar como? Se aplica através da reencarnação. Naturalmente, a gente vai colhendo tudo que a gente planta. Seja positivo, seja negativo, é natural o processo.
Esse é um processo de aprendizado para todos nós. Independente do outro, se o outro está plantando caco de vidro, se ele está plantando maçã e morangos, isso é problema dele. Busca o teu íntimo aqui dentro e se entender o que eu estou plantando. Resumindo, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou fazendo na minha encarnação. Esse questionamento não é só para a gente ficar aqui num seminário que eu conheço, numa palestra, mas convido a todos a fazer esse questionamento periodicamente. Anota na agenda aí, ó. Pergunta para você mesmo, o que eu estou fazendo na minha vida? Se questiona uma vez por semana, uma vez por mês, 2 em 2 semanas. Mas exercita isso para quê? Para você ir direcionando a tua vida e de alguma forma te guiando, te levando para um lado, que é o lado que você quer. Que lado é esse? É o lado da felicidade, que todos nós estamos buscando. Uma coisa também eu garanto aqui, está todo mundo buscando ser feliz ou ser mais feliz do que é. Importante também entender que não é lá no plano espiritual, depois que eu desencarnar, que a felicidade não é desse mundo. Nós sabemos disso, como Cristo nos falou. Mas dá para ser feliz aqui também, com alegrias e tristezas. Atenção. Quem nos fala isso é Joana de Ângeles. A felicidade se apresenta no conjunto de alegria e tristeza. Porque muitas vezes a gente tem essa visão também limitada, acreditando que só tendo alegrias na vida que eu sou feliz. Porque quando eu tenho tristezas na vida, eu não entendo, me revolto, faço birra, vou me deprimir, faço beicinho, não quero essa brincadeira, não gostei, e eu não sou feliz. A fulana lá é feliz. Normalmente tem uma referência de uma fulana, de um fulano, que tem muitas alegrias na vida, e ali a gente acredita que a felicidade está ali. A felicidade está no conjunto dos dois. Por quê? Porque os dois fazem parte do nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Quantas vezes, eu não sei se alguém aqui tem essa percepção, mas é normal acontecer. Quantas vezes acontece um momento na nossa vida onde nós estamos desesperados, arrancando os cabelos, achando que não vai dar mais, que eu não vou ter força, eu não vou conseguir superar, e acha que aquele momento é o pior momento da vida, e às vezes é, ok? Mas passado aquele momento difícil, 1, 2, 3 anos, 5 anos depois, cada um com o seu tempo, olha para trás e percebe que ainda bem que aconteceu aquilo, que através daquilo eu estou hoje onde eu estou. Que através daquele momento de extrema dificuldade, de extrema dor, de extremo sofrimento, eu consegui crescer, evoluir, vivenciando toda aquela experiência. Porque muitas vezes quando a gente não aprende de uma forma e de outra, quando a gente não caminha pelo nosso esforço, levanta e anda, caminha até a porta, bate a porta, bater ela precisar, é a água que bate aqui no bumbum e, opa, água gelada, rapidamente a gente levanta da cadeira. Está todo mundo sentadinho, bonitinho aqui. Agora, se a água geladinha subir, eu tenho certeza que vai ficar todo mundo em pé, rapidinho. Agora, se eu convidar a pessoa para ficar em pé, vai levantar ali no outro e tal. Então, esse entendimento desse olhar da vida, como nada é por acaso, frases batidas, que a gente escuta e replica, mas entenda na tua vida. Faça essa leitura. O convite do autodespertamento tem a ver com o autodescobrimento. Outra coisa que a gente escuta muito, o autodescobrimento tem que me autodescobrir. Por quê? Porque é muito fácil a gente ficar nessa superficialidade do exterior, falando da vida de todo mundo. Eu tenho aqui um pitaco para dar e falar do meu vizinho, da pessoa do trabalho, da minha cunhada, do camarada lá no final da rua. Eu sei falar da vida de todo mundo. E aí você senta com a pessoa e fala assim, fala de você, me conta da tua vida. Ah, não sei. Por que não sabe? Não sabe mesmo. Porque não está parando para olhar para si. Mas olhar para fora é muito fácil. Falar os defeitos e as virtudes e os defeitos de cada um, a gente enumera assim, aquela hora, normalmente é aquela hora do cafezinho. Quando a gente pergunta para alguém, e quanto liga o vizinho no final da rua? Ah, não, peraí, deixa eu passar um café no olhinho que tem muita coisa para falar. Senta aí que ela vem fora. Aí a gente vai, aquela tricotada gostosa, que fala da vida alheia, aí a gente fica. Aí depois que acaba esse papo, fazendo uma brincadeira aqui, acaba esse papo falando, e você, me conta da tua vida? Não tem muito o que falar, não. Não tem
muito não, a gente vai passando, né? Vai passando pano. Então isso tem a ver com o autodescobrimento. Mas o autodescobrimento para quê, Nelson? Para que adianta eu me autodescobrir? Eu vou ler a literatura da Joana de Ângeles, o livro Autodespertamento, Autodescobrimento, vou fazer um seminário, vou fazer um curso de autoconhecimento. Para quê? Para ganhar crachá também, que eu me conheço? Só? O autodescobrimento vai num sentido muito simples, é muito mais profundo que isso. Eu gosto de tentar simplificar as coisas mesmo difíceis. É o seguinte, é entender quem sou eu de verdade, hoje, agora. O que eu tenho de virtude, o que eu tenho de coisas a serem trabalhadas. Separa, olha um caderninho, linha, positivo e negativo. E enumera. Aquilo que a gente já conquistou, coisas boas, tenho certeza que todo mundo tem conquistas na vida. Todo mundo tem suas qualidades, mas todo mundo também tem muito de pontinho negativo aí. Aí depois que a gente olhou isso, e atenção, essa lista vai mudando, tá? Ela está em permanente, em constante mudança. Porque a proposta do autoconhecimento é a gente estar constantemente olhando para si e nos percebendo. Até porque a gente vai pegar um pontozinho da negativa e com muito esforço vai transformar em virtude na positiva. Mas vai aparecer outro lá na negativa, que a gente não está vendo agora. Então, o autodescobrimento é para a gente dar aquela enxergada primeiro. Mas só descobrir para descobrir não faz sentido. Faz sentido quando entra aquela outra frasezinha famosa, aquela outra, duas palavrinhas famosas, que é a reforma íntima. E a reforma íntima só é possível com autoconhecimento. Porque senão eu vou reformar o quê? Eu tenho que saber o que eu tenho que reformar. É como se fosse uma reforma aqui da casa. Vou reformar, eu tenho que saber o que está ruim, o que eu quero melhorar. Eu vou chamar um pedreiro aqui e falar, reforma aí, reforma o quê? Então, não sei. Muda aí qualquer coisa. Então eu tenho que entender aqui em casa o que necessita de um aprimoramento, de uma reforma, de uma mudança. Essa mudança em um aspecto negativo e positivo, para realizar essa transformação. E como é que a gente vai realizar essa transformação? Qual é a base, qual é o parâmetro? É o lado moral do Cristo. É por aí que a gente vai. Não só o lado intelectual, a gente está aqui precisando desenvolver intelecto e moral. Intelecto é o que a gente está fazendo aqui agora, que é mole. Ah, já fui, gostei lá, o Nelson falou, o Guaraci falou, o Ricardo falou. Interessante, bom, check. E a prática? Aí que é o grande desafio. É aplicar principalmente o aspecto moral, que a gente vai realizando essa mudança e vai realizando essa transformação. Mas lembrando, pessoal, esse despertar é gradual, é devagar, é paulatino, não é de um dia para o outro. O que acontece muitas vezes também é o seguinte, as pessoas já querem para ontem, eu já cheguei agora na doutrina espírita, aí me cai toda essa informação que faz sentido para mim, é isso que eu quero, e de alguma forma eu começo a pegar aqui inconscientemente aquele chicotinho e começo a bater em mim mesmo, exigindo demais da minha pessoa, me sentindo mal. Por quê? Porque eu não estou bem, porque eu queria ser aquela pessoa que eu leio os livros, eu quero ser no Evangelho. Faz sentido, poxa, o palestrante falou para mim lá, eu gostei daquilo. Ah, mas eu não consigo ser. Aí eu sou a pior pessoa do mundo. Ah, mas eu não consigo. Ah, para mim não tem jeito, essa encarnação foi perdida. E a gente fica exigindo de nós de uma forma muito negativa. Vamos entender, pessoal, que a sua ficha não cai de uma hora para outra, a ficha vai caindo devagarinho. É gradual, tem o nosso momento. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão se identificar. É assim, a gente pega esse livro aqui. Por exemplo, esse livro é até mais fácil que um livrozinho de preparo, né? Vamos dizer que a gente pega um livro mais denso, a gente pega um livro, aí lê, gosta do livro, aí bota na prateleira e guardou. Aí passados 5 anos, 10 anos, a gente, vou ler esse livro de novo. Aí a gente lê o livro e fala assim, ih caramba, como é que eu não percebi isso aqui que está escrito? Olha só, eu li esse livro aqui, mas parece um livro novo. Sabe o que é isso? É o momento que a gente está ampliando a nossa consciência. Parabéns. Por quê? Porque hoje a gente está conseguindo perceber questões que sempre estiveram ali no livro e a gente não percebia antes.
Isso, de alguma forma, está mostrando para nós, evidenciando que sim, a gente está crescendo, está ampliando a consciência, está conseguindo perceber outros aspectos, está batendo de uma forma diferente que não batia antes. Antes batia, mas batia outras coisas. Então isso é demonstrando para nós a nossa caminhada, a nossa evolução, esse despertamento que a gente está realizando. E o que eu posso garantir, continuando nessa caminhada, guarda de novo o livrinho lá, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai pegar de novo e vai ser um livro novo. Ainda economia de dinheiro, né? Está lá guardadinho, a gente vai lendo sempre. Está sempre um livro novo, sempre um livro novo. Então é importante a gente estar e entender todo esse nosso sentido, toda essa nossa caminhada, que é gradual, que é paulatina, que não vai acontecer de uma hora para outra, vai acontecendo através, o despertamento vai acontecendo através desse esforço, pouco a pouco. Então é importante a permanência, a disciplina na caminhada, a constância, porque também acontece muito que a gente quer tudo para ontem, aí a gente tem que agarrar aquele esforço inicial, dar aquele gás, aí chega um pouquinho, já se decepciona conosco mesmo, ou vê coisas que a gente não acha tão legal, tão interessante. O que acontece? A gente abandona o barco e fala, não tem jeito mesmo. Então vou largar de mão, para mim não dá. E aí a gente vai aos poucos se largando e se perdendo e tomando uma outra direção para a nossa vida. Por isso que é importante a gente ter essa consciência de que quem manda na tua vida é você, quem manda na minha vida sou eu. Parece fácil falando assim, eu sei, é claro. Mas de verdade, quem é que manda na tua vida? Para pensar. Será que é a opinião dos outros que manda na tua vida? Quantos de nós vivemos a vida hoje só pela sociedade? Se a sociedade está dizendo isso, eu vou me vestir daquela forma, eu vou agir daquela maneira, eu vou frequentar aquele espaço, eu vou... Ou será que sou eu que estou guiando a minha vida independente do meio externo? Claro que o meio externo é importante, não é aqui para negar e ser o rebelde do meio externo, não é isso. Viver em sociedade é um desafio, e não estamos na nossa sociedade, nas nossas comunidades à toa. Fala muito de nós aqui ou lá. Sabe aquela história que fala assim, a história da cegonha, eu caí aqui como uma cegonha, na minha família não tem nada a ver comigo, poxa, o que eu vim parar aqui, estou perdido. Não está perdido, você que não está tendo a capacidade de perceber que é isso que você precisa, não o que você quer, mas é o que você precisa para evoluir. É o que nós precisamos, como tais desafios, para avançar. Joana de Ângeles trouxe aqui para vocês um trechinho, ela fala exatamente sobre despertar. No livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 8, ela nos diz o seguinte, um pouco lá para a essência. Abre aspas para Joana, tá? O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. De tal forma se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Separei aqui 3 trechinhos muito importantes. Despertar inadiável, que é isso que a gente está falando aqui. Visão otimista. Essa agora é difícil. Otimista, não é pessimista não, atenção. E felicidade. Então o que ela coloca aqui? A visão otimista como base para a aquisição da felicidade. Aí vem a pergunta, exercício pessoal. Quanto de nós temos na nossa visão o lado positivo ou o lado negativo? O quanto nós enxergamos a nossa vida, a nossa encarnação, o mundo que nos cerca, olha a dificuldade agora, o mundo que nos cerca com um olhar otimista ou pessimista. Principalmente entendendo não micro, porque às vezes se a gente olhar só uma comunidade, um país, a gente amplia essa percepção, entende que isso aqui é um momento para todos nós, isso aqui nos diz muito para aquilo que nós necessitamos. Aí de repente muda de figura. Talvez a gente consiga olhar com um olhar mais positivo, como por exemplo
o auxílio da doutrina espírita que nos faz enxergar um pouco além. Muitas pessoas, é interessante isso, não sei se alguém já teve esse contato. Com pessoas não espíritas, eles falam assim, isso é lavagem cerebral, isso aí, vocês veem o mundo cor-de-rosa. Não, eu digo para mim, eu não vejo o mundo cor-de-rosa, eu vejo o mundo tal e qual ele é, feio, cheio de dificuldade, muito mais maldade do que amor, configuração de mundo de auto-inspiração. Mas ainda assim, eu faço a minha escolha e consigo enxergar a beleza das coisas. Eu olhando aqui, eu vejo esse arame farpado aqui, que não é muito bonito do lado de fora, mas atrás dele eu consigo ver a beleza do sol batendo no verde lá. E qual é o meu foco? Aí que é a questão. Eu posso focar aqui, eu estou olhando, mesmo campo visual. Quem está olhando aqui está vendo. Quem está em casa na câmera não vai poder ver. Mas o campo visual eu vou estar, vai gerar. O campo visual aqui, eu vou estar enxergando o arame farpado, que é um arame farpado feio. Não sei se existe mais bonito que isso, mas é feio. E tem a plaquinha de perigo ainda, né? E atrás a gente vê a natureza. Eu vejo a árvore, eu vejo as folhas, eu vejo o sol bonito batendo. Então a importância da gente entender que muito disso tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente foca, porque tem coisa bonita e tem coisa feia. E isso tem tudo a ver com a nossa visão mais otimista ou mais pessimista, mais positiva ou mais negativa na nossa caminhada. Nelson, mas como é que eu faço? Porque eu ligo lá o Cidade Alerta, ligo a TV, ligo o Jornal Nacional, e é só desgraça, então desliga e vê outra coisa. Eu falo sempre, vou dar aqui como é que eu vejo jornal. Eu vejo jornal todo dia. Eu vejo dois jornais, vou dizer para você. Eu vejo jornal de Portugal, continental, que são as notícias de Portugal, e o jornal da Ilha da Madeira, como se fosse aqui um RJTV, mais local. Só que eu não vejo ele na hora, sabe como é que eu vejo? Depois, com o controle, eu só vou lendo embaixo, vou passando, opa, uma notícia interessante. Eu paro, vejo aquela notícia que continua avançando. O jornal que de 1 hora, eu vejo em 15 minutos, 10. Por quê? Porque eu prefiro pegar o resto do meu tempo e investir em algo mais positivo para mim, do que ficar vendo a morte da bezerra, que eu sei que a morte da bezerra é triste. Se eu me envolver ali, eu vou chorar, vai ser difícil, eu vou me emocionar, e vai ser complicado, e a gente se envolve, não só com a morte da bezerra, a gente ficou assim, coitadinha. Mas é o quê? É gerenciar o nosso tempo ao nosso favor, é entender que a nossa caminhada vai ser difícil, vai, de todos nós é difícil de forma, em mais ou menos grau, tem muito a ver conosco. Mas a gente pode se conectar sempre com o alto, buscando essa luz. Para quê? Para nos ajudar a nos fortalecer nessa caminhada. Como nós nos conectamos pouco, como eu brinquei há pouco, nos conectamos muito facilmente com um monte de besteira e passa 1 hora ali na frente do celular, e como é difícil pegar 5 minutos de leitura. E através desses 5 minutos de leitura, onde que a gente eleva um pouquinho o nosso patamar, e o nosso mentor que está ali 24 horas, 365 por dia, fala, agora é o momento para ele iluminar e dar um passe nesse camarada que está aqui, todo embaçado. E a gente, por isso a prática constante de estar elevando o nosso pensamento. É fácil, Nelson? Não é fácil. Mas é possível, e depende de quem? Depende de nós. Depende desse nosso esforço nessa direção, de estar sempre dentro do possível, elevando o nosso pensamento, fazendo mais oração, lendo mais um pouquinho. Ler parcelado, não consegue ler 5 páginas, que é difícil, perde a concentração. Lê uma só. Aí bota no relógio, daqui a 3 horas lê outra. Vai um pouquinho. Mas vamos caminhando nessa direção, vamos permitindo elevar um pouco a nossa vibração, o nosso pensamento, e fazer o que é diferente, que é a contramão. O que é contramão? Contramão do mundão aí, que é violência, sexo, tiro, porrada e bomba. Que é isso que é o mais fácil. O que tem aí? Não sei. Se a gente olhar na grande massa, a grande massa vai dizer isso. Agora, pequenos centros como esse, onde a gente vai falar de Cristo, de moral, de amor, de luz, é ponto fora da curva. Então é se fortalecendo aos poucos, não é só no centro espírita, mas nesse dia a dia, nos colocando em contato com o alto, com essas pequenas parcelas que vão nos iluminando, entrar em contato com o alto. Para quê? Para colher um pouco, se iluminar e multiplicar essa luz na nossa caminhada. A gente já está no horário, ainda tem mais um tempinho, né? Muito bem. Esforço para equilibrar-se, a gente já falou aqui. Agora,
para terminar, a gente já está no horário. Fácil não é fácil, mas é possível. Desafio só é desafio porque é difícil de alguma forma. Vai continuar sendo difícil até o momento que a gente queira mudar, até o momento que a gente queira aplicar essa direção, esse conhecimento todo que nós já temos. A gente não precisa ser, estou me sentindo até um artista de Hollywood agora. A gente não precisa ser grande entendedor de doutrina espírita e ler todos os evangelhos e saber no livro dos espíritos todas as perguntas de cor e salteado e mostrar que sabe, e se sentir que sabe. Olha só, se a gente já entende um pouquinho só a mensagem do Cristo, que são 4 letrinhas, amor, a gente está aqui para aprender a amar. É o exercício do amor, dá sempre para aprender a amar o próximo todos os dias. Sai de casa, o convite que eu faço para todos nós, sai de casa amanhã e fala assim, é a missão de hoje que o Nelson deu para mim. Segunda-feira é mais complicado ainda, né? Trânsito, então já não. Sai de casa e se questiona como é que eu posso amar um pouquinho mais hoje. Um pouquinho só. Se no final do dia a gente conseguir fechar o dia e olhar para o tempo que a gente ficou na rua e perceber, eu fiz um movimento de amor, eu consegui me desafiar e atingir aquela minha proposta inicial, já está valendo. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai enchendo o bico, de pouquinho em pouquinho, gradual. Tá bom? Pessoal, espero ter feito sentido para vocês a reflexão. A ideia aqui é suscitar, provocar, mesmo cutucar, porque se não for na base da água batendo, a gente não levanta. Tá bom? Obrigado a todos por participar. Pessoal, depois dessa primeira parte do seminário, a gente tem um intervalinho agora, tá, de 45 minutos. Quem quiser lanchar, cantina, biblioteca, caixinha de orações, depois a gente volta para a segunda parte do nosso livro. Os livros do Guaraci também estão lá em cima disponíveis para autografar, para quem quiser comprar, tá bom? Obrigado.